Que é assim, afinal de contas, como então que a matemática pode ajudar a gente a melhorar o nosso consumo de água e não desperdiçar tanto assim, tá bom? Para eu explicar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês um problema da OBMAP de 2009, que é um problema adaptado, tá? Olha só que interessante, tá falando sobre a Daniela, uma menina que ela resolveu economizar água, né? Ela sabe que ela precisa utilizar a água de forma mais consciente. E olha o que ela fez. Está escrito assim, ó, vamos ler o problema para a gente entender. Daniela fez uma tabela mostrando a quantidade de água que gastava em alguns dias de suas atividades domésticas. Então vamos analisar a tabela? Olha que interessante. A Daniela, na verdade, a mãe da Daniela aí, ela lavava roupa todo dia, ao longo de uma semana. Só que para lavar roupa todo dia ao longo de uma semana, gente, são gastos toda vez que a gente liga uma máquina de lavar, 150 litros de água por lavagem. Vou mostrar para vocês terem uma noção do que é. Olha só. Isso aqui é uma garrafinha de 500 ml, ou seja, meio litro, mais ou menos, aproximadamente, tá? Ou seja, cada duas dessas eu tenho 1 litro. Então imagine que se eu tô falando de 150 litros, eu tô falando de 300 garrafinhas dessa. Imagine eu pegar, toda hora que eu vou ligar a máquina de lavar, 300 dessas e jogar dentro de uma máquina de lavar. É isso que acontece, tá bom? Além disso, ó, olha o banho. A Daniela, ela toma banhos de 15 minutos, né? Tomava, na verdade. E ela, claro que, graças a Deus, ela é limpinha, né, galera? Então ela toma banho todo dia, ou seja, uma vez por dia. Tá falando aqui que ela gasta, para fazer isso, 90 mil mililitros de água por banho. Para eu entender melhor o que era isso, o que eu fiz? E até sabendo que eu não posso trabalhar com unidades de medidas diferentes no mesmo problema, o que significa que ou eu coloco tudo em litros, ou tudo em mililitros, ou tudo centilitros, eu já peguei esse 90 mil mililitros e já transformei aqui embaixo, olha nessa parte amarela, de mililitros para litros. Então eu olhei lá na minha tabelinha, eu vi que de mililitros para litros eu teria que dividir por 1.000. Eu peguei o 90 mil e dividi por 1.000 e eu já vi que deram 90 litros, como vocês podem perceber aqui. Porque dá 90, e 0 décimos, 0 centésimos e 0 milésimos. E 0 décimos, 0 centésimos, 0 milésimos não vale porcatiosca nenhuma, né? Então repare que eu tô falando de 90 litros. Então vamos lá. Para tomar banho de 15 minutos, o que a Daniela gastava? Ela gastava 90 litros de água. Vamos pensar na garrafinha de novo? 90 litros de água? Gente, eu tô falando de 180 garrafinhas dessa. Imagina eu jogar 180 garrafinhas dessa de água toda vez que eu vou tomar um banhozinho. Tô falando de um banhozinho de 15 minutos, tá? Bom, além disso, o pai da Daniela entrava nessa história também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele lavava o carro. Só que ele era um pouquinho sem noção, né? Porque ele ficava lá com a mangueira, lá quando ele ia lavar o carro. Tudo bem que ele lavava uma vez por semana, mas se ele ficava com a mangueira, ele gastava muito mais de água do que ele precisava. Ele gastava, tá escrito aqui, ó, 100 litros de água por lavagem. Ou seja, tô falando de 200 garrafinhas dessas, tá? E aí, olha o que aconteceu. A Daniela se conscientizou que realmente a gente precisa dar uma economizada na água e ter um consumo um pouco mais consciente. E olha o que ela fez. Tá escrito aqui, ó. Para economizar água, ela reduziu a lavagem de roupa para 3 vezes por semana, o banho diário para 5 minutos e a lavagem semanal do carro para apenas um balde de 10 litros. Sabendo disso, quantos litros de água ela passou a economizar por semana? Galera, repara que o problema está pedindo uma análise desses dados sobre a família da Daniela e sobre a Daniela semanal. E a gente sabe que a gente está falando de uma semana que tem 7 dias. Então, olha que legal. A Daniela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, não dá não, para ficar ligando a máquina de lavar todo dia. Olha, vamos numa loja aí, a gente compra um cesto de roupa e a gente começa a colocar a roupa suja. E a gente vai aglomerar essa roupa suja e a gente não vai ter que ficar ligando a máquina todo dia. E realmente foi isso que foi feito. Olha que interessante. Antes, elas ligavam a máquina 7 vezes ao longo da semana, porque era uma vez por dia. Agora, elas passaram a ligar apenas 3 vezes por semana, de acordo com os dados do problema. Então, elas deixam a roupa aglomerar. Quando tem uma quantidade maior de roupa, a mãe da Daniela vai lá e põe para lavar. Então, se a gente for ver a diferença entre a quantidade de dias que ela ligava a máquina antes de fazer essa economia e agora o que ela liga, a gente vai ver que é uma diferença de 4 dias. Só que, gente, são 4 dias em que ela está economizando 150 litros de água. Então, são 4 vezes 150 litros. Ou seja, galera, são 600 litros de água economizados. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação com a garrafinha, eu tô falando de 1.200 garrafinhas de água dessas sendo economizadas em uma semana só por conta de uma atitude, de uma mudança de hábito, uma mudança de atitude. Aí olha que legal, a Daniela também, já que a mãe dela teve essa atitude bacana, uma atitude consciente, a Daniela pegou e falou assim, não, eu também vou mudar.
Então, os banhos dela, ela resolveu dar uma economizada. O que ela faz agora? Ela até abre o chuveiro, ela se molha, aí ela fecha o chuveiro, ela vai se ensaboar, se lavar, e quando tiver tudo com sabão, ela liga o chuveiro de novo e aí ela vai tirar aquele sabão todo. Então, olha só o que acontece. A Daniela, ela antes, tá? Porque, detalhe, eu coloquei um mais aqui, porque agora a gente vai ver o consumo do banho. Que a gente primeiro viu o consumo não, desculpa, a economia de água referente à máquina de lavar. Agora nós vamos ver a economia de água referente ao banho, tá bom? Então vamos lá. A Daniela, ela tomava banhos de 15 minutos e esses 15 minutos equivalia a um gasto total de 90 litros de água, que como eu já expliquei para vocês, são 180 dessas, tá? O que a Daniela fez agora? Ela reduziu o banho para 5 minutos. Então, repara que de 15 minutos para 5 minutos, isso aqui foi reduzido a sua terça parte. Tanto que, se eu pegar os 15 e dividir por 3, eu chego no 5. Então, proporcionalmente falando, a quantidade de água que ela gasta também foi reduzida a sua terça parte. Ou seja, se eu pegar os 90 litros de água e dividir por 3, eu vou descobrir que em 5 minutos a Daniela passou a gastar 30 litros de água. Olha que interessante, gente. Antes ela gastava 90, agora ela passou a gastar 30. Então, olha aqui para cima. Se antes ela gastava 90 e agora ela passou a gastar 30, repara que é uma economia de 60 litros de água por banho. Ou seja, são 120 dessas que ela tá gastando a menos por banho, tá? Como, graças a Deus, a Daniela é limpinha e toma banho todo dia, e a gente está falando de uma semana de 7 dias, foi uma economia de 60 litros durante 7 dias. Se eu fizer 60 vezes 7, vai dar um total de 420 litros de água economizados pela Daniela só por reduzir esse tempo de banho. Nós estamos falando, então, de 840 garrafinhas dessas, tá bom? E repara que além dessa economia da Daniela, então, ó, teve a economia da máquina de lavar, teve a economia do banho, agora teve mais a última economia que foi feita pelo pai da Daniela. Antes, o pai da Daniela gastava 100 litros de água para lavar o carro, porque ele pegava a mangueira e deixava ela ligada o tempo todo. Agora ele não faz mais isso. Agora ele coloca um pouco de água dentro de um balde, aí ele vai lá, joga água no carro, ensaboa o carro e depois, quando tá tudo ensaboado, para tirar aquele sabão todo, ele põe mais um tanto de água no balde e vai literalmente despejar essa água no carro. E aí repara que antes ele gastava 100 litros de água, agora ele passou a gastar só 10. Isso por semana. No caso aqui do pai da Daniela, perceba que ele só lava o carro uma vez por semana. Então, foi uma economia de 90 litros, porque a diferença é entre 100 e 10, né? 100 menos 10 vai dar 90, só que é uma vez só por semana. Então, 90 vezes 1 continua dando uma economia de 90 litros. Ou seja, a gente está falando de 180 garrafinhas dessas, tá bom? E aí, somando tudo, olha só que interessante, então, ó, 600 litros de água economizados da máquina de lavar, mais 420 litros de água economizados do banho, já dão 1.020 litros de água economizados. Mais 90 do carro, repara, meus amores, que vai dar um total de 1.110 litros de água economizados. Portanto, a alternativa correta desse problema seria a letra A. Quando a gente, só para deixar isso bem claro, 1.110 litros de água, a gente está falando de 2.220 garrafinhas dessas. Imagina, gente, isso eu tô falando de uma família, eu tô falando de uma economia de uma semana com pequenas mudanças nos hábitos das pessoas, tá bom? Então, a gente realmente tem que usar a matemática para a gente começar a fazer um uso consciente da água, tá bom? Desse recurso tão importante no nosso planeta.